Naquele dia cinzento, enquanto as últimas pessoas se afastavam do cemitério e eu permanecia imóvel diante do túmulo recém-fechado do meu único filho, meu telefone vibrou. Era uma notificação do Instagram. Em qualquer outro momento eu teria ignorado, mas naquele vazio absoluto que se instalou dentro de mim, qualquer distração parecia um alívio momentâneo da dor insuportável. Quando deslizei o dedo pela tela, senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Ali estava ela, minha nora, Carolina, sorrindo com uma taça de champanhe na mão, em um restaurante elegante que eu não reconhecia. A legenda dizia apenas: finalmente livre. A postagem tinha sido feita há exatamente 42 minutos, enquanto o caixão do meu filho descia à terra. Enquanto eu segurava a mão gelada da minha neta de 5 anos, tentando explicar a uma criança por que seu pai nunca mais voltaria para casa. Os 3 dias anteriores haviam sido um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. A ligação no meio da madrugada, a voz embargada do policial informando que Mateus havia sofrido um acidente fatal na estrada, o reconhecimento do corpo, os arranjos funerários. E Carolina, minha nora, aparentemente devastada, recebendo as condolências de todos com lágrimas nos olhos, segurando minha neta Sofia como se fosse seu único ponto de ancoragem no mundo. Eu a havia abraçado tantas vezes, prometendo que estaríamos juntas nessa dor, que seríamos a família que Sofia precisava agora. E durante todo esse tempo, ela estava fingindo? Olhei novamente para a foto incrédula. Talvez houvesse algum engano, talvez não fosse recente. Verifiquei a data e horário da postagem. Não havia erro possível. Enquanto jogávamos flores sobre o caixão de Mateus, ela brindava em algum lugar, sozinha, como se celebrasse. Senti uma onda de náusea, seguida por uma fúria que nunca havia experimentado antes. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui fechar o aplicativo. Precisava respirar, pensar. O que diria a minha neta? Como confrontaria a Carolina? E o mais importante, como eu nunca percebi quem ela realmente era durante os 8 anos de casamento deles. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Sofia havia ficado com minha irmã após o sepultamento. Uma misericórdia, pois eu não conseguiria esconder meu estado. Minha mente repassava cada momento dos últimos anos, cada interação com Carolina, buscando sinais que eu poderia ter perdido. O casamento apressado após apenas 6 meses de namoro. As discussões ocasionais que presenciei. A forma como Mateus parecia sempre ceder às vontades dela. Eram pequenas coisas que atribuía à dinâmica natural de qualquer casal, mas agora ganhavam um significado sinistro. Quando cheguei em casa, as fotos de Mateus por toda parte pareciam olhar para mim, pedindo respostas, pedindo justiça. Meu filho, sempre sorridente, sempre pronto para ajudar qualquer pessoa. Tão parecido com seu pai. O mesmo olhar gentil, a mesma risada contagiante. Perdi meu marido para o câncer há 15 anos e agora perdera meu único filho para um acidente estúpido, causado por um motorista bêbado que cruzou o sinal vermelho. E para completar essa tragédia, descobria que a mulher que meu filho escolhera para compartilhar sua vida celebrava sua morte. Sentei-me no sofá, ainda com as roupas do funeral, e permiti que as lágrimas viessem sem tentar contê-las. Chorei pela perda, pela traição, pelo futuro que havia sido roubado de todos nós. E então, quando já não tinha mais lágrimas, tomei uma decisão. Não confrontaria Carolina imediatamente. Primeiro precisava entender. Havia algo mais nessa história, algo que eu estava perdendo. E por Sofia, por minha neta inocente que precisava tanto de estabilidade agora, eu descobriria a verdade. Na manhã seguinte, quando Carolina trouxe Sofia para ficar comigo enquanto ela resolvia assuntos do seguro, notei algo diferente em seus olhos. Não era apenas tristeza ou exaustão. Havia um alerta, uma tensão, como se esperasse ser descoberta a qualquer momento. Ela evitou meu olhar enquanto explicava que estaria fora o dia todo, talvez até o início da noite. Assenti, fingindo compreensão, e prometi cuidar bem de Sofia. Assim que seu carro saiu da garagem, peguei meu telefone e abri novamente o Instagram. A postagem havia desaparecido. Evidentemente, ela percebera seu erro e a apagara, mas era tarde demais. Passei a manhã com Sofia, colorindo, assistindo desenhos, respondendo suas perguntas sobre onde estava o papai da forma mais gentil possível. Cada sorriso dela
tão parecido com o de Mateus, partia meu coração novamente. Quando finalmente consegui fazê-la dormir para um cochilo após o almoço, tomei outra decisão que jamais pensei que tomaria. Liguei para Renato, o melhor amigo de Mateus desde a infância. Renato atendeu no primeiro toque, sua voz ainda embargada pela perda recente. Quando perguntei se poderíamos nos encontrar para conversar sobre algo importante relacionado a Mateus, ele não hesitou. 1 hora depois, estávamos sentados em uma cafeteria discreta a algumas quadras de minha casa, enquanto minha irmã ficava com Sofia. Mostrei a ele a captura de tela que havia feito da postagem de Carolina. Seu rosto passou da surpresa ao choque e então à raiva em questão de segundos. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que me lembrou instantaneamente de Mateus, e então sussurrou. Eu devia ter contado a ele. Eu devia ter mostrado as provas. Meu coração acelerou. Que provas, Renato? Do que você está falando? Ele hesitou, o conflito evidente em seus olhos. Finalmente, após um longo suspiro, disse: Mateus e Carolina não estavam bem há mais de 1 ano. Ele descobriu algumas mensagens dela com outro homem, confrontou-a, e ela jurou que havia terminado, que foi um erro momentâneo. Ele quis acreditar por causa de Sofia. Renato fez uma pausa visivelmente desconfortável. Mas há cerca de 3 meses, vi Carolina com esse homem em um restaurante fora da cidade. Eles não pareciam estar tendo uma conversa casual. Tirei fotos, pensei em mostrar a Mateus, mas ele estava tão feliz naquela semana, dizendo que as coisas finalmente estavam melhorando entre eles. Eu não tive coragem. A revelação caiu sobre mim como água gelada. Meu filho estava sendo traído e eu, tão ocupada com minha própria vida, não havia percebido nada. Mas ainda havia peças faltando. Você sabe quem é esse homem? É o chefe dela na firma de advocacia, um homem casado, com 3 filhos, Ricardo Mendes. O nome era vagamente familiar. Mateus havia mencionado esse homem algumas vezes, sempre em tom respeitoso, dizendo como ele havia dado grandes oportunidades a Carolina na empresa, como confiava em seu trabalho. E durante todo esse tempo, vou parar nossa história por um momento e perguntar: você já descobriu uma traição que abalou completamente sua confiança em alguém que amava? Aquela sensação de que o mundo inteiro era uma mentira, que cada momento compartilhado poderia ter sido falso? Sei que muitos de vocês estão recordando agora aquele momento devastador, quando a verdade veio à tona de uma forma que não poderia mais ser negada ou justificada. É uma dor única, que nos faz questionar não apenas a outra pessoa, mas nossa própria capacidade de julgamento. Se você se sentir confortável, compartilhe nos comentários completando a frase: quando descobri a traição, meu primeiro pensamento foi... Ou, o que mais me machucou na traição que sofri foi... Seu relato pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas nessa experiência tão isolante. Às vezes, saber que outros passaram pelo mesmo e sobreviveram é o primeiro passo para a nossa própria cura. Vamos continuar nossa história e ver como essa revelação mudou tudo para nossa protagonista. Renato me mostrou as fotos em seu celular. Lá estava Carolina, sorrindo radiante para um homem de meia idade, bem vestido, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa de um restaurante elegante. Em outra foto, estavam se beijando na saída, parcialmente escondidos por uma coluna, mas inconfundíveis. A data das fotos era de apenas 2 semanas antes do acidente. Senti meu estômago revirar. Mas isso não explica por que ela estaria celebrando a morte dele. Consegui dizer finalmente, a palavra morte ainda soando irreal em meus lábios. Renato desviou o olhar, claramente desconfortável com o que estava prestes a revelar. Helena, há algo que você precisa saber sobre o acidente de Mateus. A polícia me ligou ontem. Eles encontraram algo estranho nas câmeras de segurança próximas ao local. O motorista que atingiu Mateus, parece que ele foi visto conversando com alguém em um posto de gasolina minutos antes. Estão investigando a possibilidade de não ter sido um acidente aleatório. O mundo pareceu parar de girar. Não podia ser. Mesmo com toda a raiva que sentia por Carolina naquele momento, não conseguia acreditar que ela seria capaz de algo tão monstruoso. Você está sugerindo que... Não estou sugerindo nada, Renato interrompeu rapidamente. A polícia está apenas investigando todas as possibilidades. Mas há mais uma coisa.
Ele hesitou novamente. Mateus fez um seguro de vida substancial há cerca de 1 ano. Carolina é a única beneficiária, além de um fundo para a educação de Sofia que você administrará. Um seguro de vida. Uma amante. Uma esposa sorrindo com champanhe enquanto o marido era enterrado. As peças começavam a se encaixar de uma forma tão horrível que minha mente se recusava a aceitar. Eu precisava de provas concretas antes de acusar alguém de algo tão grave. E, mais importante, precisava proteger Sofia. Nos dias que se seguiram, mantive uma fachada de normalidade com Carolina, oferecendo ajuda com os assuntos do seguro, cuidando de Sofia sempre que possível, observando cada movimento dela com novos olhos. Carolina parecia cada vez mais nervosa, verificando constantemente o celular, fazendo ligações em voz baixa quando achava que não havia ninguém por perto. Certa tarde, enquanto ela estava no banho e Sofia assistia TV na sala, fiz algo que jamais imaginei que faria. Verifiquei seu celular, que ela havia deixado carregando na cozinha. Havia diversas mensagens recentes de RM, que eu presumia ser Ricardo Mendes. A mais recente dizia apenas: "Precisamos ter cuidado agora. A polícia está fazendo perguntas sobre o pagamento. Não podemos nos encontrar por enquanto." Senti um calafrio percorrer minha espinha. Tirei rapidamente fotos das mensagens com meu próprio celular e recoloquei o dela exatamente onde estava. Naquela noite não consegui dormir. As implicações do que havia descoberto eram devastadoras demais. Se minhas suspeitas estivessem corretas, meu filho não havia morrido em um acidente aleatório. Ele havia sido assassinado e sua própria esposa estava envolvida. Por dinheiro. Por uma chance de ficar com seu amante. Na manhã seguinte, reuni toda a minha coragem e fui à delegacia. O detetive que me recebeu, Oliveira, ouviu meu relato com atenção profissional, sem demonstrar surpresa ou descrença. Quando mostrei as fotos das mensagens, ele assentiu gravemente. "Senhora Helena, não deveria ter acessado o celular dela sem autorização, mas entendo suas circunstâncias. Devo informar que já estamos investigando tanto a senhora Carolina quanto o senhor Ricardo Mendes. Recebemos denúncias anônimas sobre comportamentos suspeitos, e as câmeras de segurança mostraram algo interessante. O motorista que atingiu seu filho recebeu uma quantia significativa em sua conta bancária 2 dias antes do acidente, de uma empresa fantasma que conseguimos vincular a um escritório de advocacia. Meu mundo desabou completamente naquele instante. Era verdade. Era tudo verdade. "O que acontece agora?" perguntei, minha voz quase inaudível. "Estamos reunindo provas suficientes para um mandado de prisão, mas precisamos de sua colaboração. Sua nora não pode saber que está sob investigação, ou poderia fugir. Entendo que seja incrivelmente difícil, mas se pudesse manter a normalidade por mais alguns dias." Concordei, embora cada fibra do meu ser gritasse contra a ideia de passar mais 1 minuto na presença da mulher que havia orquestrado a morte do meu filho. Mas eu faria qualquer coisa, para garantir que justiça fosse feita. Por Mateus, por Sofia. Nos 3 dias seguintes, vivi uma farsa angustiante. Sorria para Carolina, oferecia café, perguntava sobre seus assuntos do seguro. Observava-a abraçar Sofia, contando histórias sobre o pai que ela mesma havia tirado da menina. Cada segundo era tortura, cada sorriso falso um esforço monumental. Em alguns momentos quase fraquejei, quando Sofia perguntou inocentemente se o papai estava feliz no céu, e Carolina enxugou lágrimas, que agora eu sabia serem tão falsas quanto tudo mais nela. Nesses momentos, apertava discretamente o pequeno gravador que o detetive Oliveira havia me dado, registrando tudo o que pudesse ser útil. Na manhã do 4º dia, recebi uma mensagem do detetive. "Tudo pronto. Mantenha-as em casa." Meu coração disparou. Era hoje. O pesadelo finalmente terminaria hoje. Convidei Carolina para um café da manhã especial, dizendo que precisávamos conversar sobre o futuro, sobre Sofia. Ela aceitou, aparentemente aliviada que eu estivesse tomando a iniciativa de discutir arranjos práticos. Preparei panquecas, as favoritas de Sofia, e observei Carolina verificar nervosamente o celular várias vezes enquanto comíamos. "Algum problema?" perguntei inocentemente. Não. Só verificando e-mails do trabalho. Estão me pressionando para voltar logo, mas expliquei minha
situação. Assenti compreensivamente, sentindo o peso do gravador no bolso do meu roupão. Carolina, há algo que sempre quis te perguntar. Como você e Mateus se conheceram? Ele me contou a versão dele, mas gostaria de ouvir a sua. A pergunta a pegou de surpresa, mas logo recuperou a compostura. Começou a contar uma versão romantizada do primeiro encontro deles em um happy hour da empresa, de como foi amor à primeira vista. Enquanto falava, notei um carro estacionando discretamente em frente à casa. Depois outro. Policiais à paisana. Não sei o que me impulsionou naquele momento. Talvez o desespero de uma mãe que perdeu um filho, talvez a raiva acumulada dos últimos dias, ou simplesmente o cansaço de manter uma fachada. Interrompi sua narrativa falsamente sentimental. Você o amava, Carolina? Alguma vez, em algum momento, você realmente amou meu filho? Ela congelou, a xícara de café a meio caminho dos lábios. Helena, que tipo de pergunta é essa? Claro que eu o amava. Ele era o pai da minha filha. Então por que estava com Ricardo Mendes 2 semanas antes do acidente? Por que havia mensagens no seu celular sobre um pagamento que a polícia está investigando? Por que, Carolina? Por que você postou uma foto brindando sozinha durante o enterro do meu filho? O sangue fugiu de seu rosto. A xícara tremeu em sua mão, derramando café na toalha branca da mesa. Um borrão marrom se espalhando como a verdade que finalmente vinha à tona. Você viu aquela postagem? Sussurrou. Todo mundo viu, Carolina. Você pode tê-la deletado, mas não antes que várias pessoas fizessem capturas de tela. Inclusive eu. Ela colocou a xícara na mesa com cuidado exagerado, seus olhos calculando rapidamente. Não é o que você está pensando, Helena. Aquela foto era antiga, do meu aniversário do ano passado. Postei por engano, estava tão emocionalmente abalada que nem percebi. Chega de mentiras! Exclamei mais alto do que pretendia, fazendo Sofia olhar assustada da sala onde assistia desenhos. Baixei a voz. A polícia sabe de tudo. Sobre você, sobre Ricardo, sobre o dinheiro pago ao motorista. Eles estão vindo te prender, Carolina. Acabou. Nesse exato momento, a campainha tocou. Seus olhos se arregalaram em pânico. Por um momento, pensei que ela tentaria fugir. Mas então seus ombros caíram, toda a fachada desmoronando de uma vez. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Você não entende, Helena. Nunca entendeu. Sabe por que me casei com Mateus tão rapidamente? Porque ele era meu passaporte para uma carreira na firma. O filho da respeitável Helena Vasconcelos, professora universitária adorada por todos. O perfeito Mateus, que nunca faria nada de errado, exceto o que ele fez. Né? Fiquei paralisada pela confusão. Do que você está falando? A campainha soou novamente, mais insistente. Pergunte a ele. Carolina apontou para a porta, onde presumivelmente estava o detetive Oliveira. Pergunte sobre o caso Mendes de 5 anos atrás. Sobre como seu filho perfeito manipulou evidências para garantir que o irmão de Ricardo fosse condenado por fraude. Um homem inocente, Helena. Meus pensamentos giravam em confusão. Não. Mateus nunca faria isso. Ele era advogado corporativo, nem trabalhava com casos criminais. Ele forneceu documentos ao promotor. Documentos que sabia serem falsos. Carolina mantinha aquele sorriso perturbador. Ricardo passou anos planejando sua vingança. E eu? Eu era apenas um instrumento. No início. Depois me apaixonei por ele. E quando Mateus descobriu sobre nós, ameaçou tirar Sofia de mim, expor Ricardo. Não tínhamos escolha. Ouvi batidas fortes na porta agora, vozes anunciando Polícia Federal. Sofia correu para a cozinha assustada. Carolina a pegou no colo, abraçando-a com força genuína pela primeira vez em dias. Mamãe vai ter que sair com algumas pessoas, disse suavemente para a menina. Você vai ficar com a vovó Helena por um tempo, está bem? Seja uma boa menina. Enquanto os policiais entravam e liam os direitos de Carolina, eu permanecia paralisada, tentando processar a reviravolta chocante. Meu filho, meu Mateus, teria realmente feito algo tão terrível? Teria arruinado a vida de um homem inocente? E se fosse verdade, isso de alguma forma justificava seu assassinato? Observei Carolina ser levada, mantendo a compostura até o último momento,
soprando um beijo para Sofia, que chorava em meus braços sem entender o que estava acontecendo. Quando todos saíram, o detetive Oliveira permaneceu, seu semblante grave. Senhora Helena, precisamos conversar sobre algumas coisas que foram descobertas durante a investigação. Sobre seu filho. Sentamos na sala enquanto Sofia finalmente dormia, exausta pelo choro. Oliveira abriu uma pasta e começou a me mostrar documentos, e-mails, depoimentos. A história que emergiu era devastadora. Mateus havia, de fato, participado de um esquema para incriminar o irmão de Ricardo Mendes, Antônio. Não por maldade, mas por ambição. Havia sido pressionado por sócios seniores da firma onde trabalhava antes, que queriam Antônio fora do caminho em uma disputa comercial. Mateus forneceu documentos modificados, pensando que seria apenas uma pequena irregularidade, sem perceber as consequências devastadoras. Antônio passou 3 anos na prisão, perdeu a família, tentou suicídio 2 vezes. Quando seu filho descobriu toda a verdade, ficou devastado, explicou Oliveira. Encontramos um diário digital em seu computador. Nos últimos meses, ele estava reunindo provas para reabrir o caso, para confessar seu papel e tentar corrigir o erro. Acreditamos que foi isso que precipitou as ações de Ricardo e Carolina. Eles descobriram que ele iria se entregar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a imagem que tinha de meu filho se transformava. Não o herói perfeito que idealizei, nem o vilão que Carolina descreveu. Apenas um homem imperfeito que cometeu um erro terrível e estava tentando consertar, mesmo que isso significasse perder tudo. Tem mais uma coisa, disse Oliveira hesitante. Sobre a foto que Carolina postou. A investigação digital revelou algo interessante. Não foi ela quem postou aquela imagem. Como assim? A conta dela foi acessada remotamente. Alguém hackeou seu perfil e postou aquela foto antiga, de um evento corporativo do ano passado, deliberadamente durante o funeral. Acreditamos que foi Ricardo Mendes, tentando criar exatamente a impressão que causou em você, que Carolina estava celebrando. Era parte do plano deles. Se algo desse errado, ela seria o único alvo da investigação, enquanto ele permaneceria intocável. A revelação me atingiu como um raio. A foto que desencadeou tudo, que me levou a investigar e eventualmente descobrir a verdade, havia sido plantada. Uma manipulação dentro de outra manipulação. E eu, em meu luto e raiva, caí exatamente na armadilha que Ricardo havia preparado. Nos meses que se seguiram, vivi em uma espécie de limbo emocional. Tornei-me guardiã legal de Sofia, que perguntava constantemente sobre a mãe. O julgamento de Carolina e Ricardo revelou a extensão completa da conspiração, como manipularam o motorista bêbado, como planejaram cada detalhe, incluindo a forma como eu descobriria tudo, tornando-me inadvertidamente parte de seu plano. Ambos foram condenados à prisão perpétua. Também trabalhei incansavelmente com advogados para reabrir o caso de Antônio Mendes, usando as provas que Mateus havia reunido. 6 meses depois, ele foi completamente inocentado, suas acusações anuladas. Conheci Antônio pessoalmente, um homem quebrado por uma injustiça terrível, mas ainda capaz de compaixão. Quando lhe contei sobre os esforços de Mateus para corrigir seu erro, ele chorou comigo. 2 pessoas unidas pela dor causada por aqueles que amávamos. Hoje, 2 anos depois, olho para Sofia brincando no jardim. Cada dia mais parecida com seu pai, mas com pequenos gestos que me lembram inevitavelmente de Carolina. Aprendi a mais difícil das lições, que as pessoas raramente são completamente heróicas ou totalmente vilãs. Que todos carregamos a capacidade para o erro e para a redenção. Que o perdão nem sempre significa esquecer ou justificar, mas encontrar um caminho para seguir adiante carregando verdades complexas. Mateus cometeu um erro grave que desencadeou uma tragédia. Carolina se deixou consumir pelo ressentimento e pela ambição. E eu? Eu também falhei, idealizando meu filho, recusando-me a ver suas imperfeições, criando um pedestal tão alto que inevitavelmente levaria a uma queda. Agora, enquanto ensino Sofia sobre seu pai, conto histórias verdadeiras, tanto sobre sua bondade quanto sobre suas falhas. Explico que pessoas boas podem fazer coisas ruins e que o verdadeiro caráter está em como escolhemos seguir depois de nossos erros. Quando ela pergunta sobre sua mãe, digo que Carolina amava ela muito, mas fez escolhas terríveis movida pela raiva. Algum dia,
Quando for mais velha, contarei toda a história. A verdade completa, com todas suas nuances dolorosas. A vida raramente oferece vilões e heróis facilmente identificáveis. Na maioria das vezes, oferece apenas pessoas, complexas, falíveis, contraditórias. Pessoas que amamos apesar de suas falhas, às vezes até por causa delas. O amor verdadeiro não é cego. É ver alguém completamente com todas suas sombras e luz e escolher amá-lo mesmo assim. Se esta história tocou seu coração, ou se você já enfrentou traições e descobertas dolorosas sobre pessoas que amava, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe um caminho para a compreensão e, eventualmente, para a paz. Nossos inscritos frequentemente me escrevem dizendo como essas narrativas trouxeram um novo olhar para suas próprias lutas com perdas, traições e revelações difíceis. Se você sentir que estas histórias podem trazer um pouco de conforto e perspectiva para seus momentos difíceis, considere se inscrever no canal. A cada semana trazemos uma nova história que pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele momento. Uma lembrança de que não estamos sozinhos em nossas experiências mais dolorosas e que mesmo as feridas mais profundas podem, com o tempo, se transformar em sabedoria. Deixe seu like se esta história ressoou com você e compartilhe nos comentários como você lidou com momentos em que descobriu verdades difíceis sobre pessoas importantes em sua vida. Estamos juntos nessa caminhada, um passo de cada vez, em direção à compreensão e à cura. Obrigado por compartilhar este momento comigo hoje.